Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo guiado, ao nosso estudo da lição. Estamos aí na quarta semana. Durante essa semana, nós vamos tomar conhecimento ali das pessoas que testemunharam acerca de Jesus, de que ele, de fato, era e é o Messias prometido pela palavra de Deus. E hoje nós vamos adentrar a um dessas testemunhas. E por isso eu quero convidar você que permaneça até o fim, porque isso é muito importante. Davi, por que é tão importante a gente ter esse conhecimento? Porque é dessa forma que nós atestamos a credibilidade daquilo que estamos conhecendo dentro do Evangelho de João. Davi, como assim? Para que você tenha a certeza e a convicção de que uma pessoa é de fato aquilo que ela é, você normalmente busca saber as testemunhas, né? Quantas pessoas confirmam essa verdade? E essa semana nós vamos nos deter nesse ponto. Vamos conhecer personagens como João Batista, os primeiros discípulos ali, André, Simão e outros que atestaram isso, que afirmaram e deram seu testemunho dizendo: esse de fato é o Messias prometido. E por meio desse testemunho nós vamos confirmar nossa convicção de que de fato o nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias apresentado nas Santas Escrituras. Tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, não perde essa oportunidade. Que oportunidade é essa, Davi? A oportunidade de ser incentivado pela minha pessoa a todos os dias termos o nosso estudo, o estudo da Palavra de Deus. Tá bom? Deixa o seu gostei também, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas. Você há de confirmar comigo que uma das coisas que esse mundo mais precisa é de pessoas que se detenham no estudo da Palavra de Deus. Não é mesmo? Então, nessa ocasião, eu quero te convidar a juntos nós orarmos e logo em seguida adentrarmos ao estudo de hoje. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o nosso coração seja impressionado, né? Seja apresentadas as suas preciosas verdades, e que nós possamos ter o entendimento, a luz devida para ter o esclarecimento daquilo que precisamos saber. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a tua santa presença. Nós te pedimos isso, no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois, muito bem, hoje é domingo, dia 20 de outubro. O tema do nosso estudo é o testemunho de João Batista. A lição de hoje, nosso estudo, ele começa ali com a breve introdução, que destaquei aqui um ponto interessante, e logo em seguida apresenta um contexto bíblico ao qual nós iremos meditar. E aqui, a gente, de certo modo, faz uma menção à lição da semana passada, ao estudo da semana passada, em que foi destacado os primeiros 18 versículos do capítulo 1, em que nós vimos ali que Jesus, a sua origem, não foi na terra, não foi gerado por pessoas, nem simplesmente por Deus, mas que Jesus era eterno e é eterno. E que a sua origem, João destaca isso, a sua origem é eterna. E aí, dentro desse contexto do prólogo, que é os primeiros 18 versículos do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, ali é mencionado também a pessoa muito importante, né, que, vamos dizer assim, confirmou aquilo que já tinha sido informado nos versos anteriores, que foi o testemunho de João. Olha esse ponto que eu destaquei. Mas no mesmo prólogo de João, João Batista aparece como testemunha de Jesus. Alguns judeus da época esperavam dois Messias. Olha que coisa interessante. Dois tipos de Messias. Um Messias sacerdotal e outro real, né? João ensina claramente que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, era uma testemunha do único e verdadeiro Messias. Vamos entender aqui. Para você ter uma ideia, o pensamento judeu da época é que via dois Messias. Não apenas um, mas dois. Que iriam atuar em, vamos dizer assim, assuntos diferentes. Um seria no âmbito espiritual, seria sacerdote, né? E o outro no âmbito, podemos dizer assim, político, né? Social, que seria ali uma representação real de um rei, né? E aí os judeus esperavam esses dois tipos de Messias aparecer. E aí chegaram para João Batista e questionaram: olha, tu é um desses Messias?
Tu, por acaso, é o Messias sacerdotal, o Messias espiritual que vai cuidar das coisas espirituais? Você sabe que João era um proeminente pregador da palavra de Deus. A pessoa que conhecia bastante os textos bíblicos. E ali os judeus, né, os líderes religiosos achavam, olha, será que não é ele? Será que não é ele? Vamos confirmar. Vamos perguntar a ele. Vamos saber se não é ele, né? Porque se foi ele, aí no caso o outro que virá é o real, né? É dessa forma que eles entendiam. Então, vamos conhecer o contexto agora, que vai narrar essa situação que eu acabei de dizer para vocês. Ó, capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 19, ou seja, dando continuidade àquilo que nós começamos na semana passada, que foi até o verso 18. Então, nós vamos ler do 19 ao 23, que diz assim, ó. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Olha o que ele disse, viu? Declarou abertamente: não sou o Cristo. Em outras palavras, eu não sou o Messias. Eu não sou aquilo que vocês estão aguardando. Eu não sou a pessoa que vocês estão buscando. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É um profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntou: quem é você? Dê-nos uma resposta para que as levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Ou seja, eles queriam saber de todas as formas. Olha, a gente precisa saber de uma resposta. A gente precisa levar uma resposta. Diga quem é você. O que é que você fala de si, né? E aí a gente vai para o verso 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Daqui a pouco nós vamos conhecer esse contexto ao qual ele apresentou aqui no versículo 23. Mas perceba que havia, vamos dizer assim, um interesse, né, ali na classe religiosa em saber a verdadeira identidade, em saber o verdadeiro propósito de João. E quando eles, de certo modo, pressionam João para dar uma resposta, João não fala acerca de si, mas João fala acerca da sua missão. Olha, meu nome, João Batista, o nome da minha família, isso é o que menos importa. O que mais importa nesse momento é que vocês saibam qual foi o propósito, qual foi a missão que eu vim realizar na minha vida. E aí ele cita o contexto lá de Isaías. Eu sou a voz que clama do deserto. Eu estou verbalizando a voz que está clamando lá no deserto. Eu não sei, eu achei isso bastante interessante porque assim, o deserto ali no Oriente, ele tem um significado bastante interessante. As pessoas quando iam para o deserto, não era simplesmente para se isolar, não era simplesmente para fazer um jejum, não era simplesmente para esse tipo de coisa. Propósito maior era ouvir a voz de Deus. Porque as pessoas tinham esse entendimento, que no deserto podia se ouvir a voz de Deus. E aí João diz, eu sou aquele que verbaliza, eu sou aquele que dá o tom, ou seja, focaliza, aumenta os decibéis para que vocês agora possam escutar a voz que está lá no deserto. Eu achei isso extraordinário. E aí eu separei 2 pontos aqui com base nesse contexto. Diz assim, ó, os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. Aqui você percebe que, pelo tipo dos mensageiros, os representantes ali do poder religioso da época, a gente já percebe que havia, de certo modo, uma intenção. Né? Como eu mencionei antes, eles acreditavam que seria enviado 2 Messias. Pessoas que iriam ter, de certo modo, atribuições diferentes. E quando eles enviam esses sacerdotes, esses levitas, a convicção e o entendimento que eu chego eles achavam que João era o Messias sacerdotal, né? O Messias religioso. Ele não era a luz, mas tinha sido enviado por Deus para dar testemunho da luz e preparar o povo para a vinda do Messias. A gente viu que uma das coisas que foi falada a respeito de Jesus, além de ele ser a palavra, o Logos, né, é que Jesus é a luz
do mundo, a luz dos homens, a luz que não apenas revela as características divinas, a semelhança e a presença de Deus, mas a luz que consegue despertar nas pessoas o seu melhor, que dá destaque naquilo que temos de bom. E Jesus tem esse poder de conseguir ressaltar as coisas boas que eu e você temos na nossa vida, de focalizar, de trazer a evidência de tipo, olha, você tem isso de bom, e é isso que eu vou destacar, é isso que eu vou fazer prosperar, é isso que eu vou colocar em evidência. As coisas ruins, a gente vai suplantar pelas coisas boas que vocês têm, né? Isso é bastante interessante. E aí aqui, nesse último ponto que eu destaquei, fala que João, ele afirmava, olha, eu não sou essa luz. Eu não sou a luz que vai, vamos dizer assim, a fazer com que afaste as trevas que estão corrompendo o nosso mundo. Mas eu sou aquele que vai anunciar. Eu sou aquele que vai preparar. Eu sou aquele que vai trazer as pessoas e conduzir e apontar. Aquele é o cara. Aquele sim é a pessoa a quem nós aguardávamos. Aquele é o Messias prometido, nosso Cristo, né? E aí agora eu quero convidar você a ler aqui o contexto de Isaías, né, que foi mencionado ali por João. Esse contexto... Desculpa. Esse contexto está no capítulo 40 de Isaías, do verso 1 ao 5. Olha o que diz. Eu achei bastante interessante esse texto também. Diz assim, ó. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, olha o que diz essa voz que clama. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e justos e juntos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. E foi basicamente o que João apresentou ali no versículo 23 do capítulo 1 do Evangelho de João, né? Que ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Ou seja, quando João foi questionado, né, ali, pressionado a dar uma resposta de quem ele era, o que ele falava sobre si, ele disse, eu sou a voz que vai endireitar o caminho, que vai aplanar as veredas, que vai acabar com as curvas e vai deixar o caminho pronto para o Messias. Eu sou essa pessoa. E aí o ponto que eu destaquei aqui final diz assim, ó. Em uma época de estradas esburacadas e cheias de pedras, às vezes servos eram enviados à frente do rei para nivelar a superfície das estradas e eliminar curvas acentuadas para suavizar o caminho do rei. Assim, cumprindo a profecia, João veio a fim de preparar o coração das pessoas para Jesus. Ou seja, antes de Jesus iniciar o seu ministério, houve alguém especial, separada, que deixou tudo pronto para o pontapé inicial do ministério de Jesus. O nome dessa pessoa era João Batista. A saber, o seu primo, né? A pessoa ali familiar a ele, né? Que tinha sido preparado por Deus para cumprir essa missão tão importante. Eu sou a voz do deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a pessoa que vai preparar os corações das pessoas, né? Como eu fico imaginando a situação de um agricultor, que ali arar a terra, deixa ela toda prontinha, para que no tempo certo a semente que for plantada consiga germinar e dar o seu fruto corretamente. Não adianta, a gente já viu de várias formas, que não adianta simplesmente jogar a semente na terra. Se a terra não estiver pronta, se a terra não for preparada de forma antecipada, não vai surtir o efeito desejado, tá certo? Então João foi essa testemunha tão importante que sim, não apenas preparou, mas atestou de que de fato Jesus era o Messias, o único Messias. Essa história de dois Messias não era bíblica, era apenas uma ideia equivocada que os judeus tinham naquela época, tá certo?
Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Que Papai do Céu continue a nos abençoar, continue a nos conduzir para esse estudo que é maravilhoso. Eu, particularmente, sou apaixonado e eu espero que você também seja. Tá bom? Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.